Sejam todas e todos bem-vindos. Me chamo Ricardo Betá, sou facilitador do Tala. Vou falar um pouquinho aqui sobre a perspectiva transdisciplinar aplicada aos sentidos humanos. Indo direto ao ponto, transdisciplinaridade. Esse nome não é muito usual, a gente está acostumado com disciplina, disciplinaridade. As disciplinas são áreas do conhecimento, como geografia, história, matemática, português, tantas outras que a gente está acostumado nas escolas, universidades. Bem, são áreas do conhecimento humano. Quando eu falo em transdisciplinaridade, o prefixo trans vai buscar outras ideias, o que está entre, através e além das disciplinas. Buscando então uma integração entre elas. Podemos dizer que a transdisciplinaridade busca criar pontes entre as diversas áreas do conhecimento humano. Bem, quando eu falo em transdisciplinaridade, eu posso falar da Carta da Transdisciplinaridade que veio no primeiro Congresso Mundial, em 94, no século passado, em Portugal. Na redação tínhamos Edgar Morin e Barazab Nicolescu. Nicolescu escreveu logo após, alguns anos depois, o Manifesto da Transdisciplinaridade, uma das bases, uma das referências hoje nessa questão. Bem, os princípios que ali ele destacou, a gente pode falar dos princípios como os níveis de realidade, lógica do terceiro incluído e o pensamento complexo ou complexidade. Bem, o que ele levanta? São as questões da criação da mecânica quântica. Tínhamos a física clássica, trabalhando então com as macromoléculas, as leis que regiam o mundo macrofísico, as coisas grandes, e agora nas descobertas das coisas pequenas, as micromoléculas. Então a mecânica quântica vem trazer novas leis que regem uma outra realidade, outro nível de realidade, que também interfere no nosso dia a dia, na nossa vida. Temos como exemplo a não localidade, inseparabilidade e incerteza de Heisenberg, que vão trazer o seguinte: por exemplo, dois objetos só interagem, na física clássica, só interagem se estiverem juntos. Já nas micromoléculas, a mecânica quântica mostra que eles permanecem interagindo mesmo distantes. O que isso muda, Tão complicado? Por exemplo, a cura através da imposição de mãos. O Reiki, para dar um exemplo, Tem distância, mas há interferência sim de moléculas. Há transferência de energia, mudanças nas moléculas. Então isso faz uma diferença, abre um outro horizonte de entendimento. Difícil percepção. A física quântica traz muitas novidades e por vezes é difícil de percebê-las. Bem, quando a gente fala em complexidade, a complexidade parece que é uma coisa que é difícil, não é um complexo. Não, é algo que foi tecido junto. A complexidade ela vem da teoria das redes, da cibernética e da questão dos sistemas. Mas os sistemas eram muito baseados em sistemas lineares. Então, algo que causa uma outra coisa. Então, se eu tiver tal fenômeno, vai acontecer tal coisa. No momento que a gente pensa em complexo, a complexidade, nós temos mais fatores interferindo. Como exemplo disso, previsão do tempo. Não é difícil acontecer de errar a previsão do tempo, de um dia para o outro. Por que isso? São muitos fatores interferindo, é uma rede muito grande, um sistema bastante complexo. Então, nem sempre é tão simples essa previsão. Bem, no momento que a gente fala do conhecimento humano, como é que desperta o conhecimento humano? Como é que a gente define tudo isso que a gente falou? Tudo isso que a gente conhece, tudo isso que está na internet, nos livros, através da percepção. Sentimos o mundo, percebemos o mundo. A percepção humana, ela tem os sentidos. 5 sentidos: visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. 5 sentidos para entender, perceber o mundo. Mas não só isso. Além das sensações, temos a razão. A razão nos faz pensar sobre, nos dá ideias do mundo. Temos a emoção tão importante, o medo, para que a gente esteja vivo, tenha medo das coisas, assim como o amor, o carinho, a vontade de estar com outros seres humanos,
E assim a gente se fortaleceu. Quebrou, inclusive, né, a lei do mais forte. Nos tornamos, né, mais fortes que muitos animais na cadeia alimentar. Bem, além disso, a intuição. A intuição também é uma percepção do mundo. Normalmente a gente está com a anteninha meio desfocada, meio desregulada, né? Mas a gente recebe muitas informações que às vezes não decodifica ou não dá atenção para elas. Então a percepção humana passa pelas sensações, a razão, a emoção e a intuição. Bem, quando a gente tem razão colocada nas sensações, eu mensuro algo, observo, né? A ciência. Temos a ciência, que é um tipo de conhecimento humano. Se fala muito da observação, inclusive, na ciência, né? Mas quando a gente coloca a sensação e a emoção, o que nós temos? A arte também é um conhecimento humano tão importante. Se a gente não produz arte, a música, né, a pintura, a gente, no mínimo, é consumidor da arte. Se a gente mistura a razão em cima da intuição, nós temos a filosofia, tão importante. Temos os filósofos antigos e agora os modernos. E sempre o homem pensou de onde vim, para onde vou e tantas outras coisas intuitivamente e a razão em cima. E temos também, no momento que a gente coloca a emoção e a intuição, buscamos o sagrado. Temos as tradições, as religiões, as tradições sapienciais como xamanismo, cristianismo, budismo, taoísmo e tantos outros. Né? E agora, quando a gente pensa em conhecimento, o que é conhecimento? Conhecimento é a relação sujeito-objeto. Então o sujeito tem uma percepção em relação ao objeto e aí o conhecimento é a relação que ele tem. Aí eu pergunto a você, qual é o limite da sua percepção? Por que eu pergunto isso? Estou perguntando se você tem alguma deficiência, por exemplo. Poderia ter. Tem muitos seres humanos que têm deficiências, ou visual, ou auditiva, ou tantas outras. Não é isso que eu estou falando. Porque quando a gente fala em objeto, a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, esse objeto. O que é esse objeto para você? Esse objeto, eu posso dizer que ele é multidimensional. Ele tem várias dimensões. Uma delas, uma dimensão geométrica. Se você for um matemático, talvez olhe para ele já querendo fazer cálculos, vendo se ele é simétrico. Se for um arquiteto, já vai pensar numa construção. Mas no mínimo a gente, pela nossa cultura e por falar português, pela nossa língua, a gente já dá um nome para isso aqui, pirâmide. Ela pode ter uma sensação, eu sinto peso, a gente tem uma limitação aqui porque está à distância, vocês estão no vídeo, não pode sentir, não pode tocar, não pode cheirar, mas pode ver, usar então as sensações de ver, pode usar a razão. Então pensar sobre para que serve. Um peso de papel serve para, como ele tem metais aqui dentro e é de cristal, para renovar a energia. E aí nós vamos talvez para as questões aí da intuição, do sagrado. Ele pode ser sagrado para as religiões. E também emoção, porque a pirâmide pode lembrar alguém querido. E através da emoção eu tenho conhecimento também em relação à pirâmide. Eu posso me aproximar dela já com sentimentos. Então, a pirâmide, ou todo objeto, ele tem multidimensões. São várias dimensões, é multidimensional. E o sujeito que percebe o objeto, ele é multireferencial, ele tem várias referências. Como eu disse, se é um arquiteto, se é um egípcio, a gente, né, lembra das pirâmides do Egito, o egípcio talvez dê um outro significado para a pirâmide. Não são outras culturas, outras pessoas. Pessoas podem gostar de pirâmide, achar que ela faz bem para a saúde, outros podem pensar diferente. Então cada um tem uma referência de onde parte o seu ponto de vista. Bem, percepção. Se a gente buscar na filosofia, lá na fenomenologia, Merleau-Ponty trouxe uma nova visão na metade do século passado, século XX, quando ele descreveu, né, a fenomenologia como sendo a filosofia que observa o mundo antes do conceito e da ideia.
que ele quis dizer com isso? Ele criticava Descartes, por exemplo, com a questão da intelectualização e racionalização da percepção, tirando do sujeito a questão do vivenciar, o se emocionar. Não se dava a verdade pronta. Não era preciso perceber o mundo estava dado, tinha a verdade, era real e todos aceitavam dessa forma. Ele chama a atenção dizendo que isso é uma percepção refletida. A verdade é alguém definiu e vem impondo essa visão, essa percepção de mundo. No caso, ele defende uma percepção mais ingênua, uma busca da volta à origem. E aí a gente pensa, criança, a gente chama de ingênua, né? A criança, ela tem uma percepção do mundo, uma curiosidade, uma vontade de aprender muito grande, ela quer vivenciar, ela quer pegar, ela quer tocar. A gente sempre não mexe, não faz arte. Olha aí, mais um conhecimento, né, que a gente acaba negando. Criança arteira, criança errada, criança quietinha está totalmente certa. Não. Então ele busca essa questão. Se a gente buscar até lá nas tradições antigas, se a gente for no Tao Te Ching, que tem 2.500 anos, mais ou menos, né, o livro base do taoísmo, um dos livros base. E na Bíblia Sagrada, aí, com 2.000 anos, a gente vai achar questões de criança, metáforas, falando que a criança entrará no céu, ou no tal, a criança terá muita força, será defendida dos males. Por quê? Porque a criança, a ingenuidade, nos dá uma certa felicidade, nos dá uma oportunidade de vivenciar verdadeiramente o mundo. Merleau-Ponty chamou isso, ele disse que o corpo teria consciência. É um corpo próprio com uma consciência. Não é o penso, logo existo. Então, pensar é que dá existência ao homem. Não, ele disse que o corpo dá existência, sim. O corpo com consciência do mundo. Então, é uma percepção verdadeiramente autêntica. E aí a gente vai pensando que Morin nos disse, lá no método, ele define que da percepção direta, a teoria científica mais aprimorada, ela é simplesmente uma reconstrução, porque ela é percebida pelo indivíduo, pelo sujeito, ele traz para uma mente o cérebro e aí ele faz uma tradução do que é o mundo, do que é o objeto, do que é aquilo ali, e define uma relação. E essa relação ela tem uma cultura determinada e uma época, porque mesmo numa cultura, hoje você pode ter uma verdade, uma percepção do mundo, do que é real, o que é certo, o que é errado, e isso mudar. Então ele diz que sempre é uma reconstrução. Então há margem para erro, para o engano, como Descartes alertava. Pode haver erro e engano, sim, mas faz parte do humano. E aí, mais uma vez, Merleau-Ponty nos traz que a ilusão realmente engana, mas nos dá verdadeiramente uma percepção autêntica, uma vivência do mundo. E para a gente terminar, encerrando esse nosso vídeo, gostaria de citar uma história aqui do Rubem Alves, mineiro, brasileiro, que muito escreveu poeticamente sobre a vida. E um de seus escritos fala que todos nós carregamos duas caixas. Uma caixa na mão direita, a mão da destreza e do trabalho. Essa caixa é a caixa de ferramentas, tão importante para que a gente viva. Eu posso colocar os meus sentidos nessa caixa e ver o mundo, ouvir, por exemplo, um carro para que eu não seja atropelado, ter a sensibilidade para produzir algo manufaturado, para sobreviver, para viver, né, para ganhar o meu dia a dia. E é tão importante. Então, na mão direita. Na mão esquerda, mão do coração, temos uma caixa de brinquedos. Tão importante também para a nossa vida. Se eu coloco meus olhos nessa caixa de brinquedos, eu vejo um mundo diferente. Eu olho para o pôr do sol, o nascer do sol, eu olho para uma flor, eu olho para um filho, para um amigo, para um companheiro, para uma companheira.
com olhos poéticos, eu vejo o mundo com poesia. Morin dizia isso, o olhar poético. Então a gente, nesse tempo de pandemia, com tantas dificuldades, a gente tem que usar de uma forma muito precisa a nossa caixa de ferramentas. É importante, sim. Muito mudou nas relações de trabalho, relações do mundo. Muita dificuldade, medo. Mas temos que usar mais, e aí fica um desafio. Vamos usar mais a nossa caixa de brinquedos. Porque é importante que a gente mantenha, né, as nossas sensações, a nossa razão, a nossa emoção e a nossa intuição bem afloradas para perceber melhor o mundo, verdadeiramente. E assim, juntos, nesse momento difícil, para sairmos mais fortalecidos, vamos formar uma egrégora, um campo positivo, para que juntos a gente possa passar por mais essa e tornar a humanidade ainda melhor. Buscar a identidade terrena, que tanto era falada por Morin. Então, fiquem bem, estamos todos juntos.